Boa noite a todos os que nos estão ouvindo através das ondas Wi-Fi. E vamos conversar a respeito desse tema que é interessante. Para tanto, em primeiro lugar, nós temos que começar a colocar Jesus na sua dimensão específica. Eu escrevi um livro a respeito de Jesus chamado A Dimensão Humana do Cristo. Ou seja, aquilo que nós sempre perdemos de vista, que Jesus, para os seus contemporâneos, foi um ser humano como outro qualquer. Na cidade de Nazaré, onde ele se desenvolveu, onde ele viveu o tempo inteiro até sair ao encontro de João, o que batizava, o que mergulhava, o ebaptizonton, aquele que mergulhava as pessoas no Jordão, ele tinha os seus conhecidos, ele tinha os seus parentes, ele tinha os seus irmãos, foram vários irmãos e irmãs, ou seja, ele trabalhava com todos, ele colaborava com os trabalhos da casa, trabalhava naturalmente com seu pai, porque era uma obrigação do primogênito seguir aquilo que o pai fazia, ou seja, continuar o trabalho, porque na falta do pai ele tinha de assumir, e tudo indica que o pai dele morreu antecipadamente, que ele teve que assumir a família. Isso porque você diz isso, Djalma? Porque ele foi rabi, e para ser rabi precisava ter experiência familiar. Se não tivesse, não podia ser rabi. Então, esse é um ponto. O pai deve ter morrido, ele ainda tinha que sustentar a família, ajudar a casar os irmãos, as irmãs, porque era o trabalho do pai e era o trabalho, portanto, daquele que substituía o pai. Quando ele vai ao encontro do Batista, o que é que as pessoas veem? Um homem como outro qualquer, inclusive, porque na hora que ele chega, somente João é quem o reconhece como sendo um enviado, como sendo um espírito que vem trazer uma mensagem. Ele teve uma visão sobre isso, mas Jesus começa, inclusive, como aluno dele, como seguidor dele. Esse é um ponto fundamental. Vocês devem estar lembrados que o Batista, ele começa pregando, e vocês podem ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, ele dizia que mudai a vossa mente, ou mudai os vossos pensamentos, vossa maneira de pensar. É a palavra metanoeu, metanoeite, é o verbo metanoeu, quer dizer mudar a mente, mudar a maneira de pensar. Não é arrependei-vos, porque o arrependimento é quando você fez algo errado e você se arrepende de ter feito aquilo. Não, não é o problema. O problema é mudar a maneira de pensar, maneira de ver as coisas. E essa era a pregação fundamental de João Batista. E quando Jesus começa a pregar logo depois do batismo, a pregação dele é idêntica. Metanoeite engikigarre basileia turanu, como está no grego. Mudai a vossa mente, porque é chegado o reino de Deus. Quer dizer, é o aluno que segue o mestre. Olha que coisa interessante. Embora João sempre dissesse que depois de mim vem aquele que é maior do que eu, porque ele já era antes de mim. Mas naquele momento, por uma consequência natural, Jesus teve que se colocar na posição de aluno dele. Interessante isso. E eles tinham uma ligação, primeiro porque eram parentes. Já havia uma amizade entre eles, porque inclusive João Batista, e está no Evangelho de João, o evangelista, que quando ele o recebe, ele diz para os seus discípulos que ele era o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo. Ou seja, ele afirma que Jesus era o Messias prometido. E é por isso que 2 discípulos de João seguem ele, André e Tiago. Perdão, André e João. André era irmão de Pedro, João era irmão de Tiago. Esses são os primeiros discípulos de Jesus. E o que acontece? André chama o irmão Pedro e João chama o irmão Tiago, e depois a própria família de João e de Tiago, Zebedeu, entram na comunidade dos seguidores de Jesus. Esses são
aqueles que nós sabemos como os primeiros amigos de Jesus. Interessante isso, porque esses amigos sempre estiveram com ele, sempre estiveram junto a ele. E o que é muito mais interessante, quando Jesus tinha qualquer coisa mais difícil para fazer, como, por exemplo, no Alto do Tabor, quando ele foi fazer a reunião de efeitos físicos, onde aparecem materializados os espíritos de Moisés e de Elias, ele leva quem? Pedro, Tiago e João. Toda vez que era algo difícil para realizar, ele levava esses 3 e deixava os outros 9. Isso não significa que ele não fosse amigo dos outros 9, mas ele era mais amigo desses 3, porque, na verdade, na própria vida nossa é assim. Nós temos muitos amigos, agora, muitas vezes, temos amigos mais chegados. Esses, nós temos muito maiores contatos do que outros que estão mais distantes. Então, Jesus tinha amigos? Claro que tinha. E ele sempre demonstra isso, e mais ainda, ele tem uma colocação interessante. Ele diz o seguinte: não há maior prova de amor do que dar a alguém a vida pelos seus amigos. Ok? Ele está colocando algo interessante. A amizade como sendo um fator fundamental na existência. E a forma como ele encarava a amizade. Vocês poderão me dizer, mas Jesus amava todo mundo. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu posso amar a humanidade, mas eu tenho meus amigos mais chegados, aqueles que estão mais comigo. Ele tinha 12 amigos, e dentre desses 12 amigos, ele tinha 3 mais chegados a eles, porque foram os discípulos da primeira hora, aqueles que estavam, porque inclusive, tanto André quanto João buscaram ele, na medida em que discípulos que eram de João, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E eles disseram: então vamos ver quem é. E seguiram e foram com Jesus à casa de Lázaro. Eu me lembro bem dessa passagem quando eu lia. Eles vão atrás, Jesus se volta e pergunta: o que é que vocês querem? E eles dizem que querem conhecê-lo, querem saber onde ele mora, ou seja, querem estar com ele. E Jesus os convida. E a partir desse momento, eles se tornam seguidores fiéis. Eles estão sempre com Jesus, principalmente Pedro e principalmente João e Tiago. Eles 3 estão sempre com ele. Então, a amizade ele demonstra em todos os momentos. Inclusive, uma amizade que ultrapassa até as mazelas, os malfeitos dos amigos. É interessante isso. De vez em quando, os discípulos entre si, os apóstolos, discutiam, porque eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham suas dificuldades na convivência normal, e inclusive como Jesus era o líder, como Jesus era o Messias, como eles sabiam que era, naturalmente sempre que eles disputavam entre si, de quem é que Jesus gosta mais, de quem é que está mais perto dele. Mas vocês vão ver, inclusive, que no Evangelho de João, o nome de João não aparece. João, o evangelista, não aparece. Mas sempre é chamado de o apóstolo querido, o apóstolo mais querido. O interessante isso, como ele não dá o nome dele. Ninguém lê no quarto evangelho o nome de João, mas sim do apóstolo mais querido. Aquele que na última ceia estava reclinado no ombro dele. O interessante, quer dizer, aquele que se achava, inclusive, mais querido do que os outros. Porque eram seres humanos, todos nós temos nossas preferências e queremos ser, inclusive, distinguidos com a preferência daquela pessoa que nós admiramos. Não é um problema de um erro, de um pecado impossível de ser perdoado. Não é isso. É uma fraqueza humana natural. E o interessante nesse ponto é que, a todo momento, Jesus demonstra sempre um carinho com eles. Todos eles. Às vezes colocando apelido. E apelido, inclusive, quando eles erravam. Certa feita, eles não foram aceitos
numa cidade samaritana, porque os samaritanos tinham um problema com os judeus, e João e Tiago disseram: Senhor, vamos evocar fogo do céu para destruir tudo isso. Jesus pôs o apelido neles de Boanerges, filhos do trovão. Ou seja, chamou a atenção deles na hora, porque que é isso? Nós estamos aqui numa pregação de amor ao próximo. Você quer que destrua todo mundo? Por que isso? E bota um apelido para ficar o tempo todo lembrando que eles, certa feita, tiveram essa fraqueza. Inclusive, tem um ponto interessante que nós devemos pensar nessa história da amizade, dos amigos que Jesus tinha. Vocês estão lembrados que quando Jesus é preso, Simão, Pedro, antes dele ser preso, quando Jesus disse que seria preso, levado, torturado e morto, e Simão Pedro disse que ia ficar com ele sempre. E ele diz: olha, Simão, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro diz: de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum. Ele cala a boca. Quando ele é preso, torturado, todos vão saber onde está, na casa de Anás. Ele foi levado até lá, que era o antigo sumo sacerdote. E Simão Pedro está no pátio. E vem uma mulher e diz para ele: você é seguidor daquele homem, porque você é galileu. E Pedro diz: de jeito nenhum, o que é isso? Você não está certa, e sai de lado. Mas a mulher, ela é daquelas que, chata, parecendo a mulher do piolho. Ela ficava atrás, só nhenhenhen. Chegou para ele e disse assim: não, você é seguidor dele, sim. Você é galileu, você estava com ele. Que nada, sai daqui, larga a mulher, já começa a se aborrecer. Pela 3ª vez, agora já vai a mulher com outros: você é seguidor desse homem, porque você é galileu. E ele começa a blasfemar. Ora, quando vocês ouvirem blasfemar, significa dizer palavrão. Ele estava dizendo palavrões. Danado da vida, porque estava sendo acusado. Dizem as tradições que, nesse momento, ele olha pela janela e ele vê Jesus, que estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote e seus sequazes. E Jesus olha para ele e ele cai em si e começa a chorar, porque ele se lembra das palavras de Jesus: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Porque nessa hora que ele viu Jesus, o galo cantou. E ele naturalmente ficou com um remorso muito grande. Depois de tudo que aconteceu, Jesus é preso, torturado, já tinha sido preso, é torturado, é morto na cruz. E quando Jesus ressuscita, quando ele volta dos mortos e aparece para os seus discípulos, primeiro no cenáculo, no lugar onde tiver a última ceia, onde todos estavam amedrontados, e onde Maria Madalena, a grande caluniada, que dizem que é prostituta e ela nunca foi, a grande caluniada, Jesus aparece primeiro e manda que ela vá dizer aos homens, aos seus discípulos, o que tinha acontecido. Ela diz, eles não acreditam naturalmente, mas quando eles estão todos fechados na sala, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. E senta à mesa e parte o pão. E aí vem a grande alegria, que é o momento da ressurreição. Quer dizer, ele volta para os amigos que, na sua grande maioria, o haviam abandonado com medo. Mas se nós voltarmos um pouco para o Getsemane, vamos ver uma atitude interessante. Durante a última semana de Jesus, ele sempre, olhem bem, sempre ele estava indo para a casa de Lázaro e voltava da casa de Lázaro para Jerusalém. Ele estava nesse movimento todo dia. Na sexta-feira, quando ele vai fazer, que é o dia do Parasceve, que ele vai fazer a última ceia, o que é que vai acontecer? Ele senta para fazer, porque o dia terminava às 18 horas. Então, 18 horas começa o Parasceve. Ele faz a última ceia no cenáculo, sai dali e vai para o Getsemane. Quando ele está no Getsemane, todos estão dormindo
e ele faz a célebre prece: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas o mais interessante é que ninguém percebe uma coisa. Nesse dia, nessa noite, ele não foi para a casa de Lázaro. Ele sai de Jerusalém, atravessa o vale do Cedron e vai para o Monte das Oliveiras. Por quê? Qual o problema? Ele sabia que ele ia ser preso naquela noite. Se nós, às vezes, temos intuições diversas, imagine um espírito daquele. Ele tinha a intuição efetiva de que ia ser preso. Ele tinha, talvez, a premonição, ele talvez percebesse tudo o que iria passar. Tanto percebeu que na prece ele está suando e sua tanto. A pressão é tanta que dizem que ele suou sangue. E o que é que ele diz? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. E ainda diz algo que é interessante e que hoje nós podemos pensar quando ouvimos Adenauer falar entre o espírito e o personagem. Quando ele diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Olha, ele faz uma distinção entre os dois. Mas ele está sofrendo. Ele está sofrendo e os discípulos estão dormindo. E ele reclama com eles. Vocês não podem nem ficar um tempo comigo enquanto eu oro? Como quem diz, eu vou passar por uma situação difícil e vocês não estão ligando. Eles não imaginavam que aquilo ia acontecer. Eles não tinham a menor ideia desse fato. E quando chega Judas com os soldados para prendê-lo, ele se adianta, fica à frente. Tanto que quando ele é aprisionado, os discípulos podem todos fugir. Quer dizer, ele deu condições para que os amigos se salvassem. Mas interessante ainda, nessa noite ele não foi à casa de Lázaro. Porque se ele estivesse lá na casa de Lázaro, com todos lá, os soldados chegariam, cercariam a casa, todos seriam presos. Então todos iriam ser sacrificados junto com ele. Todos seriam executados. E ele não faz isso. Ele poupa os amigos. Todos eles, tanto os discípulos quanto Lázaro, Marta e Maria, os irmãos, ele poupa, que eram amigos desde a primeira hora. Vocês se lembram que eu disse que quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e os dois foram até ele, tanto João quanto André, ele os leva para a casa de Lázaro. Era o grande amigo. Todos sabiam da grande amizade que ele tinha. Mas aí tem um outro fato interessante. Depois de tudo acontece, Jesus continua aparecendo. Por quase 40 dias ele aparece aos discípulos, em várias situações. Paulo, inclusive, cita que ele apareceu a 500 na Galileia. E eu estive na Galileia, estive na Palestina, e eu fui à Galileia. E subindo o Tabor, depois a gente vê uma paisagem muito bonita. E quando se desce, tem uma praiazinha do lago da Galileia. A praiazinha ali, que eu cheguei perto, fiquei olhando e me lembrei, ali, segundo a tradição, foi que Jesus apareceu aos discípulos enquanto eles pescavam. Porque André, Simão, Pedro, Tiago, João e Zebedeu eram sócios numa indústria de pesca. Eles pescavam e vendiam os peixes, secavam, salgavam e vendiam os peixes. E, inclusive, Simão Pedro estava nu, estava pescando. E quando eles veem Jesus na praia, Simão Pedro se joga na água. E, nesse momento, Jesus está assando um peixe. Olha que coisa interessante. Ele não estava lá pescando, mas pegou um peixe. E estava assando o peixe. Quando eles chegam, Jesus pega Simão Pedro, sai andando com ele e pergunta assim, Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E continua, e volta a perguntar, Simão, tu me amas? Ele diz, tu sabes, Senhor, que eu te amo.
apacenta as minhas ovelhas. Demora um pouco e Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, tu me amas? Simão, a essa altura, já está ficando irritado. Ele diz: claro, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Que naquele momento que eu estava olhando as águas do lago, eu estava pensando, o que efetivamente Jesus queria dizer com aquilo? Porque 3 vezes ele fez isso. O número 3 parece sempre acompanhar Simão Pedro. Mas por que 3 vezes? Porque ele tinha negado 3 vezes. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: vamos apagar aquilo que aconteceu. Diga que você me ama. E ele disse 3 vezes. Como se ele dissesse: esqueça aquilo. Aquilo foi um momento. Você estava sob pressão. O medo tinha lhe tomado. Foi natural a sua reação. E aí, tudo desaparece naturalmente da mente de João. A culpa desaparece. Ou de Simão, a culpa desaparece. Por quê? Porque Jesus o tinha perdoado. Perdoado o amigo, ele tinha perdoado todos. Porque ele voltou e estava com eles. Todos os que o abandonaram estavam perdoados, eram amigos. Impressionante isso. Eles eram amigos de Jesus. E uma grande pergunta para nós, nessa história de amigos: nós temos amigos? Nós sabemos manter os amigos? Não é interessante? Amizade. Quantos amigos realmente nós temos? E ser amigo não é apenas a gente dizer que é amigo. Ser amigo é como Jesus disse: não há maior prova de amor do que dar alguém a vida pelo seu amigo. Ou pelos seus amigos, é como ele diz. Ele diz no plural: seus amigos. Aliás, ele estende muito mais essa palavra amigo. Ele tinha aqueles amigos que eram os 12. Dentro dos 12, ele tinha 3 que eram mais ligados ainda e que causava naturalmente ciúme nos outros. Mas ele não estava aí, ele era amigo de todos. Judas o traiu. Sem dúvida alguma, ele era amigo de Judas. Porque, inclusive, quando chega Judas com os soldados, ele o recebe com um beijo. Judas tinha dito: aquele que eu beijar, esse é o mestre. E o beija. Na hora que o beija, Jesus recebe o beijo, deve tê-lo abraçado e disse: amigo, a que vieste? Olhem bem, ele naquele momento não acusa: você está me entregando, você está querendo que eu faça uma revolução, isso não vai acontecer, você fez uma coisa que não foi correta. Ele não diz. Ele diz: amigo, a que viestes? E a palavra amigo, na boca de Jesus, não era como nós usamos, simplesmente para todo mundo: fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo, quando na verdade somos conhecidos ou simplesmente colegas. Tem algo muito mais. Naquele instante, ele estava amando Judas. Eu acredito que aquela palavra, amigo, a que viestes, liquidou Judas. Depois ele sai dali alucinado, tenta desfazer a venda, tenta desfazer o que fizera e não consegue. E aí só tem um jeito: ele não aguenta a culpa e se mata. Mas olha o amigo: amigo, a que vieste? É a palavra mágica. Mas só tem esse tipo de amizade. Claro que são aqueles que convivem, os que são discípulos naturalmente têm uma convivência maior. Mas, se nós observarmos bem, Jesus tem uma expressão de amizade muito interessante quando está na cruz. Ele tinha apanhado toda a noite, não tinha comido, e apanhado 40 açoites menos 1. Era um açoite que tinha a ponta de chumbo. E os romanos
eram técnicos em açoitar. Eles jogavam um chicote e puxavam, e o chicote tirava lascas do músculo. Dizem que, por misericórdia, em vez de 40, eles davam 39, eram 40 menos uma chicotada por misericórdia. Mas quando terminava, a pessoa estava com as costas abertas, em ferida, porque, inclusive, a pancada era em cima das feridas. Ele passa por isso, ele é viciado, ele toma murros, ele coloca uma coroa de espinhos que enterra na cabeça, espinhos grandes. Depois é obrigado a carregar a cruz por um momento, até que ele não consegue, e chama um sirineu que leva a cruz até o Calvário, onde ele é pregado. E teve mais, pregado na cruz. Imaginem o que é. Pregado pelos pulsos, que não podia ser na mão, porque senão lascaria o peso do corpo. Então, preso pelo pulso. E os pés também. E aquilo causava uma agonia terrível, porque a pessoa na cruz descia, ficava sem poder respirar. E então ela tinha que fazer pressão nos pés, que estavam cravejados, e ao fazer pressão para respirar, a dor lacinante do pé pregado. Então aquilo era uma agonia, e tinham pessoas que levavam dias para morrer. Mas naquele meio do sofrimento todo, ele tem uma expressão notável. Ele olha para a multidão que está ululando, alguns gritando, porque o pessoal também usava isso como um momento, uma curiosidade mórbida, como nós temos. Alguém sai com um carro, vê um desastre, alguém atropelado, a pessoa passa devagarzinho, vai tirar até, hoje em dia, foto, para levar, para mostrar para dentro de casa. Chama-se isso curiosidade mórbida. É uma morbidez que nós temos, e é inclusive uma falta de solidariedade, porque é pura curiosidade, ninguém quer ajudar coisa nenhuma. Então, todos que iam para lá ver a crucificação, era para se deleitar com o sofrimento. E começam a gritar, inclusive, para ele. Ah, você salvou a todo mundo, porque não se salva. Desça da cruz e nós acreditamos em você. Estavam debochando dele. Qualquer um de nós ficaria naturalmente com raiva. Poderíamos do alto da cruz dizer também coisas, mas não. Ele olha para aquela multidão e verifica uma coisa interessante. Ele diz assim, eles não estão sabendo o que fazem. E ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ainda são crianças, ainda são imaturos. Porque se tivessem já amadurecido, não fariam isso. Isso é uma demonstração de amizade pela espécie humana. Inclusive, aquilo que ele sempre diz, amar aos inimigos. Ali, aos pés da cruz, estavam inimigos, e ele não os considera inimigos. Porque eu não posso dizer que amo meus inimigos, porque há uma contradição em termos. Como é que eu posso amar alguém e ter ao mesmo tempo esse alguém como meu inimigo? Não. A pessoa pode até não gostar de mim, a pessoa pode se achar minha inimiga, mas eu não posso achá-la minha inimiga. Eu não sou inimigo dela. Eu não sou inimigo dela. Então, para amar o inimigo, ele tem que deixar de ser inimigo. É interessante isso. Então, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, ele não tem inimigos. Ah, mas Caifás foi inimigo? De jeito nenhum. Os que o condenaram? De jeito nenhum. Os romanos que o torturaram? Não. Pôncio Pilatos? Menos ainda. Ele não deu nem ousadia a Pôncio Pilatos. Então veja, ele não via como inimigos, via aquelas pessoas como indivíduos que ainda não tinham amadurecido espiritualmente. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí nós vemos que existe o amor amizade, o amor, na verdade, o amor ágape. Não é o amor filia, pura e simples.
é o amor ágape. Todos são meus amigos, eu amo todos. Eu posso ter preferência por alguns, é claro, mas não é uma preferência que me leve a colocá-los no último plano. Não. É simplesmente, esses são mais chegados, mas todos os outros fazem parte do meu rebanho. Tanto que ele tem uma expressão: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Baseando-se nisso, Orígenes, mais tarde, criou a famosa teoria da apocatástase. É uma teoria interessante. Dizia Orígenes: existe uma terra, essa terra tem uma evolução natural, existe uma luta entre o bem e o mal, no final dessa terra existe um julgamento. Os bons vão para o céu, os maus vão para outra terra que vai surgir. Ou seja, uma ideia de reencarnação. Mais tarde, Orígenes é condenado por heresia justamente por isso. Ele é condenado por palingenesia, porque o cristianismo primitivo não era reencarnacionista. Apesar do que muitos têm dito aí, não é verdade. Não era reencarnacionista. Então, ele disse assim: mas termina essa segunda terra, tem um novo julgamento. Os maus, os bons vão para o céu, e os maus vão para outra terra que vai surgir. E assim sucessivamente, até que chega-se na última terra. Nessa última terra, todos os espíritos irão se transformar em espírito de luz, inclusive Satanás. Todos se salvarão. É a teoria da apocatástase, a salvação universal. E ele se baseava justamente nisso. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Vejam. Então, esse homem, Jesus, era o amigo não só daqueles 12. Ele, inclusive, ganhou uma amizade, ou ele conquista uma amizade inesperada. Vocês se lembram que Paulo de Tarso, ele tem um entrevero com Estevão, denuncia Estevão ao Sinédrio. Estevão é condenado por blasfêmia ao apedrejamento. E ele está lá à frente, e todos colocam suas capas aos seus pés, porque o viam como ele, Saulo de Tarso, como sendo aquele que estava comandando aquele massacre. E aí ele começa a perseguir. Não perseguiu nenhum dos apóstolos, nem nenhum judeu que era da Palestina. Ele perseguiu os judeus da diáspora, que sempre foram considerados cidadãos de segunda classe, porque viviam no meio dos imundos que somos nós, aqueles que não são escolhidos por Deus. Então, esses eram cidadãos de segunda classe. E eles são perseguidos, alguns presos, torturados, a maioria foge, e graças a isso se fundam várias eclesias. Eclesia quer dizer comunidade no grego. Então, várias comunidades cristãs são em Roma, em vários lugares do Império Romano, por causa dessa perseguição. E aí Paulo está perseguindo e vai para Damasco, vai prender os que estão de lá, vai prender Ananias, aquela coisa toda. No meio do caminho, Jesus aparece e fala de uma maneira até doce. Quando ele vê aquele clarão do céu e cai do cavalo, Saulo, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhem bem a colocação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, a que eu persigo? Eu sou Jesus. Olhem bem, ele não disse eu sou Cristo, ele disse eu sou Jesus. E aí, Saulo de Tarso, que mais tarde será Paulo, vai dizer, numa atitude que demonstra o seu caráter, que demonstra a sua integridade:
Ele não podia sair rolando pelo chão chorando, rasgando as roupas, puxando os cabelos, porque estava errado. Ele simplesmente para e diz: o que queres, Senhor, que eu faça? Eu acho notável essa colocação dele. Porque o outro estaria cheio de culpa: meu Deus, porque eu fiz isso, eu persegui, era verdade. Ele não. Bom, o que eu fiz está feito. E esta é a posição normal: o que está feito, está feito. Ninguém pode simplesmente voltar atrás para começar de novo. Mas, como disse Francisco Cândido Xavier, eu posso começar agora e fazer um final diferente. Então, o que queres que eu faça? E ali começa uma grande amizade. Uma amizade tão grande que Paulo de Tarso foi quem criou o cristianismo. Foi Paulo de Tarso quem fez conversão dos primeiros, aqueles que eram adoradores politeístas, adoradores de vários deuses. Ele os traz para serem seguidores de Jesus. Inclusive, rompe com o judaísmo, porque ele diz que eles podem ser seguidores de Jesus sem precisarem se tornarem judeus, como os apóstolos queriam. E olha que coisa, Jesus tinha aqueles amigos. No entanto, ele vai fazer uma amizade fora, vai criar um amigo que era um perseguidor, ele transforma o inimigo em amigo, e a partir desse inimigo que se torna amigo, esse amigo vai fazer aquilo que era necessário e que os outros 12 não conseguiriam, nem fizeram. Ele vai espalhar a mensagem de Jesus, criar as bases do cristianismo, que até hoje nós temos, e que é eminentemente paulino. Olha a amizade de Jesus, que é uma amizade transformadora. E esse não foi o primeiro grande exemplo. Eu estou lembrando agora de Zaqueu. Olha que interessante. Jesus está entrando na cidade, e toda a multidão para vê-lo, a fama dele já tinha crescido. Todos sabiam que ele era um indivíduo que curava, e tinha uma pregação diferente. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano. Hoje seria um auditor fiscal. Mas um auditor fiscal daquela época, não de hoje. Vocês vão ver por quê. Então, ele era baixinho. Então, ele sobe numa árvore para poder ver Jesus. Aí Jesus para debaixo da árvore, olha para ele e diz: Zaqueu, pode descer, nós vamos almoçar na sua casa. Vamos comer na sua casa. E ele se oferece. Um oferecido sem gasto. Zaqueu desce, ele e ele ainda leva 12. Ele se convida e leva 12 com ele. Vou te contar, aquele camarada que faz uma amizade vai para a casa do amigo e ainda leva um bocado de gente para comer também. E chega lá, Jesus não diz nada a Zaqueu. Fica conversando naturalmente, falando sobre o reino de Deus. E Zaqueu está escutando. Lá para as tantas, Zaqueu diz assim: mestre, eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Da outra metade, se alguém eu defraudei, quer dizer, se eu roubei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Ele sabia que tinha roubado. Porque naquele tempo, os publicanos, o que eu chamei os auditores fiscais daquele tempo, eles recebiam PF, recebiam por fora. Hoje em dia não, são todos honestos, graças a Deus. Mas naquele tempo era diferente. Eles não eram tanto assim. Então, ele tinha roubado tanto que ele disse que ia dar metade da fortuna para os pobres. Da outra metade, ele pagaria a cada um 4 vezes mais que viesse reclamar com ele. Olha, e mesmo assim ele continuava com dinheiro. Aí é que Jesus disse assim, que ele era feliz, porque hoje a salvação entrou na tua casa. Olha, aquele homem se transforma num amigo. E automaticamente, sem Jesus falar nada, aquele amigo se coloca à disposição, muda,
faz a metanoia, aquilo que João pregava no início, mudai a vossa mente porque é chegado o reino de Deus. E que Jesus continuou pregando, mudai a vossa mente porque é chegado o reino de Deus. É preciso que se mude a mente para que se veja o reino de Deus. Para que se possa enxergar, inclusive, todo mundo como amigo. O que não implica nós não termos amigos mais próximos, mas o mundo inteiro ser amigo. Esse é ponto fundamental. Uma coisa que nós precisamos pensar e pensar bastante nisso, meditar muito a respeito. Amor. O amor ágape, que se espraia por toda parte, sem precisar pedir coisíssima nenhuma. Não importa se a pessoa gosta de mim, se não gosta, se considera meu inimigo, se me considera isso ou aquilo. Não importa. Importa que eu gosto. Só isso. Esse é o ponto fundamental. Amar, pura e simplesmente. Você pode até ter divergências com a pessoa. Jesus teve divergência com os seus discípulos. Ou vocês estão esquecidos? Quando ele desce do alto do Monte Tabor, onde fez a materialização de Moisés, de Elias, e ele mesmo se transfigurou. Quando eles descem, lá embaixo, os 9 que tinham ficado, danados da vida, porque Jesus tinha levado só a rinquinha dele, que eles deviam ter dito assim, veja, estava com a curriola dele lá em cima. Quando eles descem, eles estão discutindo com os fariseus. Jesus não dá ousadia aos fariseus. Chama-os, porque o que é que vocês estavam discutindo com eles? E eles ficaram envergonhados. Nesse momento, um homem chega com o filho e diz, mestre, acontece que esse meu filho é tomado de um espírito imundo, que ora o joga no fogo, ora na água, como a querer matá-lo. Eu apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Mas olhem coisa interessante, se vocês conhecem o Novo Testamento, vocês vão saber que Jesus, inclusive, os dividiu certa feita em 2, mandou que cada um fosse para um canto e deu a eles o poder de afastar espíritos imundos, ou seja, de fazer a desobsessão no tapa. Chamamos sempre de desobsessão no tapa. Sai o espírito saía. Mas ele não pegava e ia conversar com o espírito, bater papo. Só teve uma vez que ele fez isso. Nas outras vezes, ele mandava sair e fim de papo. Então, e eles, quando voltaram, estavam alegres, porque os espíritos imundos se submetiam a eles. E por que não puderam curar aquele garoto? Mais tarde, uma pena chegou lá e disse, não, mas só com jejum e oração, conversa fiada. Por quê? Porque Jesus, na hora que ouve isso, diz assim para eles, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ele deu um esbregue em todo mundo. Algumas vezes ele fazia isso, mas nunca deixava de ser amigo. Porque o amor suplanta essas barreiras. Ele sabia que todos nós somos capazes de cometer erros, sem dúvida nenhuma. Todos cometemos erros. O que é importante é fazer como Paulo. O que queres, Senhor, que eu faça? Não ficar lamentando o que passou, não ficar chorando porque cometeu erro. O que é que adianta? Ninguém pode voltar atrás para começar de novo, mas pode começar agora e fazer um final diferente. Isso é que importa. Importa é o de hoje para o futuro, não o que passou, o que eu fiz em outras existências, o que eu fiz nessa existência já foi, já era. Agora, o que importa sim, é o que Paulo disse, o que eu vou fazer daqui para frente, porque a vida não vai mudar. Os problemas vão continuar acontecendo, os sofrimentos vão continuar. Por quê? Porque a vida é uma prova constante para que nós aprendamos a superar. Tudo que nos acontece, como esse Covid que está aí agora, é justamente para chamar a atenção das pessoas. Olha, vocês tomem cuidado, porque de onde menos esperarem, o problema pode vir. Então estejam preparados. Em vez de entrar em pânico nesse momento, temos todos nós que saber que é o grande amor de Deus que está dizendo a cada um, abra o olho, de onde menos se espera, daí é que sai. Então, se prepare, mantenha o corpo e a mente preparados.
Não só lave a mão com sabão, não, mas lave a mente, lave a alma. Mantenha-se limpo, buscando amar. Fazer do amor a grande lição. Amor sempre. É isso que nós temos que ter. Porque esse amor é que de fato redime. E nós temos que terminar a nossa conversa lembrando Jesus a dizer: não há maior amor do que alguém dar a vida pelos seus amigos. E ele deu a vida por todos nós. Logo, ele é o nosso grande amigo, ou ele nos tem como amigos dele. E será que nós estamos sendo realmente nós, amigos de Jesus? É importante que tenhamos isso em mente. A nossa amizade por Jesus retribui a amizade dele para conosco? Você já pensou nisso? Que tal pensar? Que tal hoje dormir com esse pensamento e receber as bênçãos de Jesus daqui para frente? Muita paz para todos.